anjos nas feras, o que plasmaram essas mãos perfeitas que elevam os caídos e curam feridas. Fronte de anjo, alteia virtude, captando as divinas revelações. Voz sublime, harmonia, ensinando o inolvidável às multidões. De ti emanam místicas virtudes. Quando tua boca se abre, Senhor das estrelas, de ti emanam místicas virtudes. Quando tua boca se abre, Senhor das estrelas, o que fizemos, o que fizemos, trespassamos o coração, perfuramos os pés e as mãos, surramos os olhos, espinhamos a fronte altiva e quisemos calar a voz do Senhor das estrelas. Força do perdão, lição derradeira, coroando um evangelho de morte em luz. Questão de tempo, o tempo da paz que vibrou nas oliveiras e fulgurou na cruz. Olá, boa noite a todos. Que alegria estarmos aqui reunidos mais uma noite nessa sala virtual do Grupo da Fraternidade Espírita, irmão Rogério Cláudio. E aí que hoje, reunidos em nome do Evangelho para receber desse banquete espiritual que é a palavra de Jesus, né? Ou melhor, a vida de Jesus. Muito bom, meus irmãos. Vamos então iniciar o nosso estudo. Aí mais uma noite que nós estamos aqui. Já vou deixando aqui o meu boa noite também para todas as pessoas que eu sei que já estão se manifestando aí pelo chat, os amigos, né, que estão sempre conosco nesse mesmo bate-horário, nesse mesmo bate-local, como a gente brinca, né? Então, sejam todos bem-vindos. Com certeza estamos aí envolvidos nessas emanações de luz, de muita paz e de muito amor. Vamos receber nessa noite mais uma vez o nosso irmão Guaraci Silveira, aqui de pertinho, aqui de Juiz de Fora, que vai trazer para nós a mensagem do silêncio. O que será? O que será essa mensagem do silêncio? Então, como né, já vamos de costume, vamos abrir uma página do nosso livro de Carlos Torres Pastorino, Minutos de Sabedoria. E vamos ver o que essa espiritualidade amiga nos oferta já no início. Abrindo aqui de forma aleatória. Opa! Hoje eu vou do lado ímpar, 175. Seja alegre e otimista. Deus está dentro de você. O que será que tem isso a ver com a mensagem do silêncio? Não faça como os tolos que pensam que Deus está muito longe, sentado num trono de ouro. Aquela visão ainda antropomórfica, né, que nós temos de Deus como aquele senhor mais velho, de barba branca, cabelos brancos, longos, né? Sentado esperando o dia do juízo final, no momento que nós deixarmos esse plano da matéria e adentrarmos novamente ao plano espiritual, ele vai estar lá falando, isso, vai para cá, você que fez isso, vai para lá. Enfim, nada disso, Carlos Torres Pastorino nos diz. Não o procure nas nuvens ou nas estrelas, tão alto que não possa atingir. Ele está dentro de você e lhe fala silenciosamente. Gente, não tem como a gente rir, cara. Vocês viram que eu abri de forma aleatória e exatamente naquilo que nós vamos falar hoje, abri o tema, né? Ele está dentro de você
e lhe fala silenciosamente, pela voz da sua consciência. Onde está a nossa consciência? No coração ou aqui na direção da nossa mente? Procure descobri-lo, vivendo com pureza de coração e amando a todos como a si mesmo. Que magnífica a mensagem de abertura da noite de hoje. Muito obrigada a essa espiritualidade amiga que nos cerca sempre, que nos envolve com tanto amor, pois eles são aqui instrumentos desse Pai que nos ama incondicionalmente, para que zelem por nós, para que cuide de nós, nos orientando, nos amparando, nos dando força para seguirmos, né, juntos aí nessa caminhada, nessa evolução, que possamos então aquietar as nossas mentes, ouvir essa voz do silêncio, Deus se comunicando conosco, pois esse universo é mental e a palavra vem por uma corrente de pensamentos, mas não basta nós só pensarmos. Precisamos, meus irmãos, nos colocarmos a senti-lo. E pedimos, ó Pai, as suas bênçãos para o trabalho da noite de hoje. Que estejamos aí envolvidos por esse silêncio que a tudo ama, a tudo cuida, a tudo zela. Pai, nos auxilia no entendimento da mensagem de hoje. Que possamos aí juntos com o nosso irmão Guaraci, que será o seu instrumento na noite de hoje para passar, para nos ensinar, para nos trazer essa nova forma de entendimento da tua mensagem. E que o Cristo que zela por cada um de nós, possa encontrar em cada um de nós esse Cristo que também aqui reside. Senhor, muito obrigada por estarmos aqui juntos. E que possamos ter uma noite de muito aprendizado, de muita reflexão e trazer tudo isso para o nosso dia a dia, para a nossa vida, sentindo Deus dentro de nós, como nos lembra o nosso irmão Carlos Torres Pastorinho. E que assim seja, Senhor, assim é e assim há de ser, assim será. Muito bom, muito bom. Passo então a palavra agora para o nosso irmão Guaraci. Fiquem com Deus e estou por aqui, daqui a pouco a gente retorna. Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs, do grupo da Fraternidade Espírita, Rogério Cláudio, de Três Rios. Com muita alegria, estamos de novo para realizarmos juntos um estudo, e hoje, principalmente, um estudo que vai envolver a mensagem de Jesus. Que o Mestre Jesus, então, nos abençoe e nos fortaleça para que possamos ser úteis ao seu trabalho, principalmente neste momento em que estamos aqui para conversarmos sobre ele. Como vocês sabem, não foi nada fácil para Jesus cumprir com o trabalho dele aqui no plano físico. Muitas pessoas quiseram incriminar Jesus, quiseram colocar Jesus assim como alguém, né, completamente fora daquele contexto daquelas pessoas da época. Então, muitos não aceitaram Jesus. A verdade é que muitos não aceitaram Jesus. E por isso mesmo, ele começou a ser perseguido, principalmente pelos escribas e pelos fariseus. Os escribas eram praticamente aqueles anotadores das leis, copistas, outras vezes até cientistas, que buscavam criar informações novas, como os provérbios. Então, eles eram pessoas inteligentes, mas profundamente arraigados à lei de Moisés, a Torá. Eles tinham estudado, né, toda aqueles livros da Torá, estudou os profetas. Então, eles eram muito, muito fiéis, leais àqueles estudos que estavam contidos ali no Talmud, ou mesmo na Torá. E os fariseus, muitas vezes eram sacerdotes também,
eles tinham uma condição assim bem interessante, que eles falavam uma coisa e faziam outra. Por isso que Jesus falava: ai de vocês, fariseus, túmulos caiados por fora, mas cheio de podridão por dentro. Então, a marca principal do fariseu era essa, dele ser uma pessoa que, às vezes, ele, sabe, dificultava até a passagem da mensagem, porque ele mandava alguém fazer uma coisa, mas ele fazia outra. É isso que nós temos que tomar muito cuidado hoje, porque às vezes nós nos tornamos pregoeiros de uma mensagem, por exemplo, da mensagem espírita, e ao mesmo tempo a gente não faz aquilo, a gente só fala para o outro fazer. Então, esses dois tipos, aí juntando a esse, também tinha os saduceus, alguns outros que professavam a religião judaica, ali com muita fervor, né, com muito fanatismo. E eles não conseguiam entender a mensagem de Jesus, não conseguiam entender que Jesus estava aumentando, ampliando aquilo que a lei já tinha trazido para eles. Sabe, muita coisa que a lei disse, né, que é os 10 mandamentos, por exemplo, e algumas outras informações, porque Moisés escreveu para a parte religiosa deles e também a parte social, na parte de realização de uma comunidade, como é o caso do Números, né? Explicando o êxodo, como que foi o êxodo do Egito, a questão do Levítico, que era exatamente estudar as leis, né? As leis propostas por Deus, né? Nos 10 mandamentos, e também a que ele estava colocando a partir da mediunidade dele. Então, esses eram os levitas, que estudavam exatamente isso. Tinha os números, quando eles começaram a dividir aquele povo em tribos, né, em 12 tribos, para distribuir pela Palestina, ao longo da Palestina. Então, eles estudavam isso, né, mais os 10 mandamentos. E aí foram vindo os profetas, e os profetas foram aumentando as informações, dando uma conotação maior a essas informações, sabe? E principalmente orientando o povo a serem fiéis a Deus, porque, na verdade, os hebreus estavam implantando no mundo o monoteísmo, que era necessário fazer. As civilizações, quase todas, né, eram politeístas. É claro que tinham civilizações que, às vezes, usavam do politeísmo apenas como uma proposta, assim, digamos que só para dar um início ao estudo. Né? Por exemplo, para o pessoal que era o pessoal mais simples, que eles chamavam de escravos, aí eles davam a ideia de que existia mais de um Deus, são os deuses. Né? E para o povo mais próximo, aí sim, era o monoteísmo. Foi o caso da civilização egípcia, o caso da civilização hindu, né? Que criou um monte de deuses, mas que tinha Brahma, que era o Deus único, que era o representante único. Ora, então essas pessoas lá da Palestina, quando Jesus estava no trabalho dele de pregação pública, eles não conseguiam entender a mensagem superior que Jesus trazia. E aí eles queriam, de todo jeito, matar Jesus. Tentaram, de todas as possibilidades possíveis, adiantar essa matança de Jesus, que eles conseguiram mais tarde. E aí Jesus sempre falava: não é chegado o meu tempo, ou seja, ele ainda estava no projeto ou no processo de trazer para todos a mensagem que ele trouxe, que era a mensagem do amor, a mensagem da fraternidade, né, da igualdade, todo esse trabalho que ele precisava deixar no mundo. Então, teve um determinado momento em que Jesus chama os apóstolos e os discípulos. Nós sabemos que tinham 12 apóstolos e 72 discípulos. Né? Os discípulos são aqueles que estão aprendendo com o mestre, e os apóstolos aqueles que já podem ir após o mestre, e já estão autorizados a isso. E aí, Jesus, então, chama aquelas pessoas e fala assim: vão comigo ali no monte. Aí subiram o monte, que dá a entender que é o Monte Carmelo, não se tem essa definição. Então, ele vai para o monte
E chegando lá, ele divide aquelas 84 pessoas em duplas, né? Com 2 a 2. E fala assim: agora vocês vão pregar. Vocês vão sair para falar sobre o Evangelho. Vocês vão dizer para as pessoas sobre a mensagem do reino. Então, quando vocês chegarem na porta das casas, vocês dizem assim: a paz esteja aqui. Que se tiver paz na casa, essa paz vem para você. Se não tiver, você cria essa paz, né? E se alguém não abrir a porta para você, você bata o pó e vai embora. Bata o pó da sandália e vai embora. Então, as pessoas então foram divididas em duplas e saíram pregando o Evangelho. Jesus ficou sozinho lá no monte, né? Por um tempo, ele ficou sozinho. É aqui que começa a nossa reflexão, que é a mensagem do silêncio. Então, Jesus precisou ficar sozinho, ficar longe das pessoas, para que as pessoas acalmassem, porque elas queriam muito exterminá-lo. E como não era o tempo ainda disso, então Jesus se recolhe no silêncio. E divide, né, os trabalhadores dele para fazer as pregações. Então, isso é muito importante para nós fazermos uma reflexão. Sabe, tem hora que nós temos que nos recolher ao silêncio. O fluxo de pensamentos é muito grande dentro das nossas cabeças. São 95 pensamentos diferentes por dia. E isso consegue, né, tirar a nossa paz, consegue tirar a nossa tranquilidade. Então é preciso que a gente, às vezes, faça o silêncio, priorize o silêncio. Então Jesus fez isso. Todos aqueles que eram os seus comandados ali, né, diretos, e que falavam com ele o tempo todo, né? Então Jesus fala: vocês agora vão sair, eu preciso do silêncio. Meu amigo ou minha amiga, você tem hábito de cultuar o silêncio? Você tem hábito de vez em quando, aí ficar na sua casa ou em algum lugar totalmente em silêncio? Mas não é aquele silêncio que eu vou ligar o rádio, que eu vou ligar a televisão, que eu vou ouvir, ler mensagem no celular. Não, é silêncio mesmo. Como Jesus fez, ele ficou em absoluto silêncio, para que ele pudesse permitir àquelas pessoas que queriam a sua morte prematura a entrar num campo mais tranquilo nas suas consciências. Porque ele, saindo daquele convívio com os fariseus e com os escribas, ele permitiria aos fariseus e aos escribas também um tempo de repensar aquilo que eles queriam fazer. Então, o nosso silêncio, às vezes, é necessário para nós e para aqueles que estão ao nosso derredor. Por exemplo, numa discussão, né? Às vezes as pessoas estão buscando, de alguma maneira, essa discussão, essa não concordância com o que o outro fala, com o que o outro faz. Aí um deles entende essa coisa chamada silêncio. Aí ele silencia. Quando ele silencia, o barulho do outro ainda pode fazer efeito, mas por um tempo. Depois ele vai acalmando, porque vai entender que ele precisa de calar-se também. Tudo no universo começa com um som. Né? Conta-se que era uma partícula, uma coisa mínima, que não se vê a olho nu, nem se vê com telescópio. E aí, com o microscópio, então, essa partícula explode. Quando ela explode, ela faz um som. E a partir dali, aquele som vai aumentando. Por quê? Ao explodir, ela vai gerando as coisas que o universo precisa. O fluido cósmico,
né? As ondas, as cordas, as semipartículas, depois as partículas, os átomos, as moléculas. Isso vai fazendo um som, aquele som todo, né? Até chegar à construção de um Sol, de uma estrela, e daí o seu sistema planetário. Tudo isso gera som. Quando as partículas, uma hora ela é corda, né? Uma hora ela é partícula, que ela flutua, assim ela gera um som. Então, tudo é o som. Tudo provém do som. Quando a gente estuda, por exemplo, o Evangelho de João, que ele vai dizer, né, no princípio era o Verbo, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O Verbo significa palavra. Então, no princípio era o som da palavra, era o som existente. E este som, então, ele faz com que tudo aconteça a partir dele. Assim também, na Gênesis, na Bíblia, nós vamos encontrar isso. No princípio não existia nada, mas Deus disse, faça-se a luz, ou seja, houve o som, houve a palavra. Então, tudo gera som. Ocorre um detalhe, é que este som gerado pela criação das coisas, ele é um som de criação, entende? Mas e quando destrói alguma coisa? Tá, a destruição também significa uma criação. Porque eu posso estar modificando alguma coisa, né? Então eu faço aquele som, faz-se aquele som da destruição para depois o da reconstrução. Então o som permanente na criação é o som da criação mesmo. Então aquele som ele vai se acomodando e fica um som de fundo, como se vê hoje nos estudos dos astrônomos, aquele som de fundo. E aí a gente fica assim, pensando, né? Muito bem. Uma corda, por exemplo, que é bem assim, é bem no início da formação das coisas, né? Então, essa corda, se eu mexo com elas, elas fazem um som, aquele som do realizar. Imagina que você chega num lugar que esteja com essas cordas, que são as cordas que vão transformar em partículas. Então, se você emite um som seu, o que você faz com a corda? Você faz a corda vibrar na tua sintonia, né? Então, imagina se um de nós, homens ou mulher, né, pudesse chegar num lugar desse, que tivesse essas cordas que estão aí no universo, e emitisse o nosso som. Essa corda ia fazer um barulho imenso, porque nós estamos em um profundo barulho, enquanto que a corda está em harmonia com a criação. Está entendendo? Então, essa corda ficaria um barulho muito grande, porque eu sou barulhento, meu pensamento é barulhento, meu sentimento é barulhento, a minha respiração é arfante, às vezes, barulhenta. A minha fala, então, nem se diz, é um barulho só. E aí que a gente começa a analisar. Eu preciso harmonizar meus sons. Eu preciso harmonizar a minha possibilidade de emitir som. Que é em tudo aquilo que eu emito, na palavra, no pensamento, na ação, no andar. Tem gente que anda pisando pesado, barulhento, né? Ora, se eu quero começar a entender da mensagem da criação, de como Deus age na criação, eu tenho que começar a me harmonizar com essa criação. Eu só vou conseguir isso a partir de duas coisas. Primeiro, de eu entender isso. E segundo, de fazer um esforço muito grande para me adaptar a isso também. Então, aquela mensagem de Jesus lá no monte, em silêncio, sozinho, ele nos diz isso. É preciso fazer silêncio para você ouvir a voz do Pai que está em você. Provavelmente ali Jesus estava conversando com Deus, né? Aquele trabalho que estava realizando. Então, se você deseja conversar com o Pai, é preciso você fazer silêncio. Porque senão você não consegue ouvir a voz do Pai,
que vem de maneira suave, sutil, porque vem de uma maneira harmoniosa. Então, só se escuta a voz de Deus aquele que tem sintonia com a harmonia, aquele que está com a cabeça bem tranquila, bem harmonizada. Aí ele pode ouvir a voz do Pai. A nossa tendência é de cada vez fazer mais barulho. Também por dois motivos. O primeiro, porque a gente não sabe disso, nem imagina isso. E o segundo, porque há uma necessidade muito grande das almas infantis, como nós, de se mostrar presente onde está. Isso faz parte do ego inferior. Aquele que quer se postar como um ser que está presente e que manda no lugar que ele está. Então a pessoa chega em casa, né, e faz igual aquele desenho animado, né? Querida, cheguei. E já emite o som da presença dele. Aí ele joga coisa em cima da mesa, joga coisa em cima da cama, e vai fazendo aquele tumulto, aquele barulho dentro de casa. E está tudo harmonizado dentro de casa. Ele saiu para o trabalho, né? As pessoas saíram, e o ambiente ficou harmonizado, tranquilo. Os objetos têm os seus sons, mas eles se harmonizam ali naqueles sons deles. E aí chegamos nós, fazemos aquele barulho, aquela coisa toda, e tumultuamos, e ligamos televisão, ligamos a música no celular, enfim, e começamos a falar. A gente, de repente, o som está todo desnorteado, todo desarticulado da harmonia. Aí, de repente, você fala assim, nossa, estou num cansaço que eu não aguento. Por quê? Porque você já veio da rua, de alguma maneira você fez um esforço. Ou você estava trabalhando, ou fazendo alguma coisa, você fez o seu esforço. Aí você chega em casa, ao invés de você aproveitar aquele silêncio ambiente, né? Aquela harmonia do ambiente, aí você tumultua o ambiente. Você quer ver? Faça um exercício. Quando você sair de casa, que você chegar, e que ninguém está em casa, está só você, não faça barulho. Entra sozinho ou sozinha, fica quieto. Curte aquele silêncio. Curte aquela harmonia. Você vai ver que a sua cabeça vai ficar toda tranquila, porque você entra na sintonia do som da criação, que é o som da harmonia. E aí você vai sentir até a tua respiração. Tem pessoas que sentem até o coração bater, que é o som da criação também. Aí você fala, gente, que paz que eu estou sentindo, que é isso? É porque você não interferiu na harmonia ambiente. Então, nós chegamos à conclusão que Deus harmoniza permanentemente os nossos ambientes para entrarmos em sintonia com Ele. Percebem? Como é que Ele faz isso o tempo todo para entrarmos em sintonia com Ele? E o que a gente faz? A gente elimina essa sintonia. A gente tira essa sintonia pelos nossos barulhos. Esses barulhos, eles estão muito ligados também por duas razões. Primeiro, está ligado pelo nosso interesse pessoal ou pelos nossos desejos programados e ainda não cumpridos, ou destronados. Então, esses barulhos são isso. Ah, mas eu tenho que chegar em casa, eu tenho que arrumar as coisas. Você tem. Mas primeiro harmonize. Depois, quando você for arrumar as coisas, você vai fazendo o ritmo do som da criação. Olha que interessante, quer ver? Vamos imaginar que você chega em casa vindo do mercado. Aí você tem que colocar as coisas no lugar, lá onde você guarda as suas compras. Muito bem. Você chega em casa, harmoniza. Entra em sintonia com o Pai, pela harmonia. Passado um tempo, dentro daquela harmonia, você vai pegar as coisas e vai colocar no lugar. Você vai ver que você vai fazer o mínimo de som.
e as coisas vão se adaptar ao som ambiente. Parece uma loucura isso, mas essa questão do som, ela é estudada há milênios. Essas frequências do som que nós sabemos que existem, né? Aí em profusão, e a gente está estudando. O Leon Denis, que foi o grande trabalhador da doutrina espírita ali, depois que Kardec desencarna, o Leon Denis escreveu vários livros, né? Vocês sabem, escreveu um chamado Grande Enigma. Então, ele vai falar do som produzido pela Terra pelos seus habitantes. Ele diz o seguinte, que cada astro do sistema solar emite uma frequência sonora, que essa frequência ela vai encaixando com as outras frequências. Então, os planetas vão se unindo, vão se organizando, se harmonizando também pelas frequências sonoras. E ele diz o seguinte, que a Terra, a frequência da Terra está 1/8 abaixo. Ou seja, ela não consegue entrar na harmonia dos outros planetas do sistema solar, por causa dos seus habitantes, que são muito barulhentos. Então, quando você pensa num planeta superior, no mundo feliz, como se diz, né? Lá no livro do Evangelho, no livro Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, quando Santo Agostinho fala dos mundos ditosos, então são mundos onde os seus habitantes se harmonizam com o som divino. Tem os Brahmanes, eles falam muito da dança de Shiva, que Shiva é o deus dançarino. Quem dança, dança em função de algum som, não é assim? Então, Shiva dança no ritmo do som cósmico, ou seja, do som harmonioso. Vocês já viram que o deus Shiva ele tem vários braços, né? Porque ele faz um movimento belíssimo, né? Da dança da harmonia cósmica. Aí, voltando a Jesus, lá no monte, quietinho lá, enquanto os seus trabalhadores saíram para fazer a pregação, o que estava acontecendo com essa dupla, né? Essas duplas que saíram de lá? 42 duplas, né? O que aconteceu com essas 42 duplas? Elas saíram do monte com a mensagem de Jesus, concordam? Jesus, então, deu a orientação para eles. Quando você chegar na porta de uma casa, você diga, a paz esteja convosco. Se tiver paz, a paz vem para você. Se não tiver, você cria a paz. E se não te atenderem, bata o pó da estrada. Nem o pó dali, daquele lugar, você leva com você. Isso é profundo, gente. Então, veja bem. Nós vamos encarnar. Muito bem, a gente vai preparar uma encarnação, como nós preparamos a que nós estamos vivendo nessa atualidade. E aí, o que os Espíritos falaram para nós? Então você vai reencarnar na cidade tal, né? Filho da família tal, você vai ter esse projeto de vida, vai fazer... Você tem o som da criação, não tem? O som da criação da tua nova experiência reencarnatória. Você traz esse som com você, guardado no seu íntimo. Aí você já traz esse som. Esse som que o seu Cristo interno vai dizer para você ao longo da sua encarnação. Porque quando você recebe essa informação lá no mundo espiritual, essa informação se aconchega no seu coração. Sim, senhor, eu vou fazer isso. Eu sei que a minha vida vai ser difícil e tal, mas eu vou fazer isso. E aí você renasce. Você sai lá do monte, né, do alto, e vem para a terra para fazer as tuas tarefas, trazendo com você o som divino da sua proposta. O que os apóstolos, o que aquelas duplas levaram? O som divino com elas. O som do Cristo, o som de Jesus, assim como nós trazemos o som do nosso Cristo interno, do Cristo interno que somos. Então, aquelas pessoas sabiam, olha, nós temos que trabalhar de tal maneira que temos que pensar sempre que vamos falar, vamos analisar, juntos que eles ficaram, né, às vezes, pensando, elaborando a pregação que eles iam fazer,
E ao chegar lá, nós vamos falar palavras mágicas. Que a paz esteja aqui. Quando eu evoco a paz, estou evocando a serenidade. O eixo da serenidade é a proposta divina, a proposta de Deus. Por isso que Jesus falou em paz. Quando ele fala em paz, ele fala assim, quando você for trabalhar, atuar no campo da divulgação do cristianismo, ou mesmo de qualquer outra coisa, vá com paz. Porque se lá não estiver em paz, se lá no seu ambiente que você vai não estiver em paz, você fica com a paz. Você só vai sair da paz se você quiser. E para você ter essa paz, você tem que criar o eixo com a serenidade. E a serenidade é a certeza em Deus. Ou seja, Jesus disse assim, vão, pregam, mas sempre ligados ao som do Pai, que vai orientar vocês. Não se importa, porque vozes falarão por vocês. Não é extraordinário isso? Então ele fica lá como Cristo gestor e nos convida a fazermos o exercício de trabalharmos com a mensagem do silêncio. Então aquelas duplas saíram e foram conversar com as pessoas, levando a mensagem da boa nova, mas em paz. Não chegavam batendo na porta, gritando, não, falando, sabe, não. Chegavam em silêncio, em paz, falavam que queriam conversar sobre a boa nova que estava sendo trazida para o mundo pelo Senhor Jesus. Se você tem interesse de ouvir, sim, tenho sim, entra aqui. Então, em paz, em serenidade, eles conversavam. Não temos interesse, não, tá, tudo bem, então você sai, não levando, né, a poeira dali. O que é a poeira? É a mágoa de não ter sido atendido, né? Que coisa chata, não atendeu a gente está vindo aqui para fazer uma coisa boa. Não. Jesus falou assim, bata o pó, larga isso para lá, para você não sair da sintonia, da serenidade. Então, essa lição, ela é muito profunda para todos nós. Não sei se vocês percebem a profundidade dessa lição, que é a mensagem da paz, que é a mensagem do silêncio. Não do silêncio calado, fechado, não. Do silêncio das dinâmicas. Ou seja, trabalhar as dinâmicas próprias das nossas realizações, mas trabalhar essas dinâmicas num campo harmonizado. Então, essa proposta, para os espíritas, ela é de um valor incalculável. Quando conseguirmos fazer essa paz, nós estaremos trabalhando a mensagem do silêncio. E nessa mensagem do silêncio, eu serei capaz de passar as mais profundas lições do Evangelho do Senhor Jesus. Que estarei sintonizado com a proposta dele. Tem um momento que Jesus fala assim, tudo que vos falo, eu aprendi do meu Pai. Então, isso encaixa perfeito no que estamos falando. Então, tudo que Jesus trouxe para nós, ele aprendeu com o Pai. Então, tudo que Jesus deixou para nós no Evangelho veio de Deus. Então, como é que eu vou querer entender, buscar, conhecer esse Evangelho se eu faço tumulto? Se eu crio tumultos desnecessários, eu posso fazer o som, sim, da organização. Vou dar um exemplo bem simples. Nós estamos varrendo o salão para recebermos a plateia, recebemos o pessoal para a reunião da noite. Eu vou emitir som, sim, claro, a vassoura, a lata de lixo, né? Eu vou até conversar alguma coisa, eu estou arrumando a mesa, botando a água, mexendo com a bandeja para botar os copos, enfim, eu estou fazendo barulho, sons, mas não estou fazendo barulho. Por quê? Aquele som que eu estou emitindo, ele está saindo da minha possibilidade de estar criando um ambiente para um trabalho. Então, o som da criação eu estou realizando ali. Vejam que diferente.
do que o barulho. Então, na tua casa, tente fazer o som da criação. Você vai arrumar a sua casa, você vai arrumar suas coisas, vai fazer o seu alimento. Então, faça de acordo com o som da criação. Não tem importância se na hora que você estiver torrando o arroz e botar água, faz aquele barulho. Aquele é o barulho da criação. O que você não pode é gritar em cima do barulho. Alguém te pergunta uma coisa, você dá um grito, barulho, aí você desarmonizou. Mas o barulho natural, o som natural é o som de Deus. O som das coisas. A natureza faz aqueles sons lindos, né? O mar, as florestas, o vento, enfim. Então, o que eles estão fazendo? Eles estão fazendo o som da natureza, que é o som da criação. Aí você está usando a mensagem do silêncio. Porque você não está interferindo de maneira abusiva, de maneira desnecessária, nessa mensagem do silêncio da criação. Veja que coisa interessante, né? E agora eu fico pensando, né? Jesus lá naquele monte, né, sozinho, nos seus colóquios, seus solilóquios, e ele ali, naquele silêncio, modificando a estrutura das pessoas através dos seus prepostos que ele preparou para levar a mensagem. Depois, quando eles encontram, e alguém comenta com Jesus, pois é, Senhor, nós conseguimos, tal, enfim, né? Então, há aquele comentário, tudo dentro do som da harmonia. Você não vê Jesus gritando com ninguém. Ah, mas Jesus pegou lá uma vara e bateu lá não sei aonde. Gente, não entra muito nisso, não. Sabe qual é a resposta mais lógica para aquilo? As mesas caírem, as pessoas levantarem lá na porta do templo, aquela coisa toda, que eles falam que Jesus pegou uma vara, começou batendo nas pessoas. Jesus jamais faria isso, porque ele é modelo e guia da humanidade, então ele estava nos ensinando violência, você não acha? Ah, mas ele estava na casa do pai, então eu vou chegar na casa do pai, se tiver alguém lá fazendo alguma coisa errada, eu já logo pego uma vara e vou bater nele. Ué, Jesus fez isso? Não, minha gente, não entra nisso. Tem que analisar. A coisa mais interessante que a gente pode pensar do que aconteceu, se é que de fato aconteceu, mas alguns evangelistas relatam, né? Então, se é que de fato aconteceu, você pensa o seguinte: Jesus, como diz Allan Kardec no livro A Gênese, é de um magnetismo muito grande. A mulher, só de tocar na túnica lá, ela se cura, né? Então, você imagina o magnetismo de Jesus. Então, o que pode ter acontecido é ele ter chegado ali, e quando ele viu aqueles vendedores ali no templo, ele vibra. Pensa no Pai, pensa na harmonia do Pai e na desarmonia daquilo em frente ao lugar que eles falam que é da casa do Pai. Então, ele deve ter feito uma frequência diferente e aquela frequência mexeu com aquelas pessoas, porque mudou a frequência ambiente. E as pessoas se assustaram e levantaram e saíram correndo, derrubando as mesas. Mas Jesus fez no quê? No som da harmonia. Ele não modificou nada desastrosamente, ele apenas vibrou pela frequência que ele pode vibrar, que ele podia vibrar. Então, o Mestre Jesus fez tudo em silêncio. Não que ele não falasse, não que ele não caminhasse, não que ele não conversasse, não que ele não fizesse o que ele fez, sermões, palavras, não, mas isso dentro de uma proposta do som do silêncio cósmico. Aí você vê a diferença. Já viram esses mestres que às vezes eles falam uma coisa e ficam maior parte do tempo em silêncio? Buda era assim, né? Outros grandes mestres, rishis, eles eram assim. Eram na proposta do silêncio. Porque é no silêncio que você passa a mensagem de Deus. Né? Então, quando há muito barulho, muita confusão, você não está conseguindo passar a mensagem do Pai. Até a música que você admite dentro desses cultos, né?
precisa ser uma música, né, dentro da harmonia. Você vê, um grande compositor sacro que nós conhecemos é Johann Sebastian Bach. Ele trabalhou muito a música sacra. Então, para você ouvir a música de Bach. É toda harmonizada. É todo como se fosse a voz do silêncio. Pode ser que eu esteja falando para vocês, vocês nunca tenham tido ainda a oportunidade de refletir sobre isso. Mas eu estou deixando, né, para vocês esse início de estudos. Quem sabe você até já sabe, né? Mas se você não sabe, comece a pensar nisso. Comece a pensar que quando entramos no som do silêncio cósmico que tudo realiza, nós realizaremos tudo com harmonia. É incrível. Sabe, esses estudos me encantam, porque me ensinam cada vez mais como o Pai trabalha conosco. Como tudo é harmonizado, nós desarmonizamos. Então, a partir de aí, não grite, não se irrite, não reclame, não queixe. Sabe? Cuidado com as tuas danças, com as músicas que você escolhe, com aquilo que você acha que é válido enquanto um estímulo para o seu movimento. Veja se está dentro da proposta do silêncio cósmico. Ah, mas ninguém é santo. Não, ninguém não é santo. Não é questão de ser santo, é questão de querer ser. Se a gente quer melhorar a nossa evolução, melhorar na nossa evolução, nós temos que começar a pensar nisso. Né? Mas eu espero que tenha sido útil para vocês. Vamos agradecer a Deus nesse momento por termos vivido esse instante de busca da mensagem do silêncio ou da voz do silêncio. Que o nosso Mestre Jesus possa nos abençoar sempre a vida. Mas que a gente também se coloque à disposição dele para entendermos essa bênção que ele nos oferece. Os nossos lares, as nossas vidas, as nossas casas estejam sempre dentro desse contexto da busca da harmonia. Porque enquanto não harmonizarmos internamente, os nossos barulhos vão interferir muito naquilo que precisa ser uma criação harmônica. Que Deus, nosso Pai, nos oriente, ampare os nossos lares, ampare os nossos familiares, os nossos trabalhos, enfim, nos ampare onde quer que nos encontremos, para que a gente possa, de fato, criar momentos muito interessantes para todos nós. Muito obrigado, meu Pai, por mais esse momento de reflexões. Que possamos fazer desses momentos estímulos permanentes dentro do nosso projeto do existir e do ser cada vez mais avançado. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Então, meus irmãos, minhas irmãs, fiquem com Deus. Que Ele possa iluminar vocês, iluminar suas vidas, aquecer seus corações. Muita paz. Até o nosso próximo encontro. Que Jesus os abençoe.